Eu quero falar do campo das demências, de um modo geral mesmo. Como que se faz o diagnóstico da demência? Esse diagnóstico, ele é 100% clínico ou existem algumas situações em que eu vou precisar de neuroimagem? Tá. O diagnóstico, ele é clínico, ele precisa ser clínico, independente, né? O paciente normalmente passa em um neurologista, que é quem vai avaliar se precisa algum exame de imagem, se é necessário fazer a avaliação de algum biomarcador, coisas nesse sentido, Sim. que já existe e tem uma progressão boa aí nos campos das demências, essas questões de biomarcadores, mas isso é lá no campo da medicina, né? Quando um profissional encaminha para avaliação neuropsicológica, é porque ele está com alguma dúvida ou porque quer avaliar quais são as funções neurocognitivas, comportamentais e emocionais que já estão comprometidas e aquelas que estão preservadas, né? E existem casos específicos que o paciente, por exemplo, não pode, não consegue fazer um exame de neuroimagem, como uma ressonância magnética, e aí a avaliação neuropsicológica ela é extremamente importante para fazer essa avaliação das funções neurocognitivas, emocionais e comportamentais do paciente e ajudar a guiar nesse processo do diagnóstico. O diagnóstico de uma demência, ele é multi, né? Vem pelos profissionais médicos, junto com a neuropsicologia, a psicologia e outros profissionais, se for necessário, certo? Na avaliação neuropsicológica, que é o meu caso, a gente inicia toda a avaliação neuropsicológica, ela precisa ter como base uma boa avaliação clínica. Então, assim, o paciente vai chegar no consultório muitas vezes com uma queixa de esquecimento, mas eu tenho que entender que tipo de esquecimento é esse, qual a frequência. Esse esquecimento é atual, esse esquecimento iniciou há quanto tempo. E muitas vezes a gente vai colher essas informações com o paciente junto com o familiar ou em separado mesmo, né? Faz um momento de avaliação com o paciente, se o paciente tiver o prejuízo, mas tiver com suas funções ainda preservadas, tiver uma autonomia preservada, e tem outro momento com o familiar ali para entender outras demandas ou até confirmar demandas trazidas. Partindo do pressuposto que eu já fiz uma boa avaliação clínica, né? Conheço toda a história de vida do meu paciente, desde a infância até aquele momento que ele chega para mim. Aí nós vamos para a parte da testagem neuropsicológica, que é a avaliação com os testes, que não é uma avaliação tão simples, porque já na testagem a gente avalia o comportamento do paciente ao longo da testagem. Então, eu não vou lá só aplicar o teste, eu vou aplicar o teste e observar como o meu paciente ele se relaciona ali com aquelas demandas do teste, né? E aí, muitas vezes, surgem outras situações que o paciente vai trazendo durante a testagem neuropsicológica que complementam as informações da anamnese. Fazendo essa parte da testagem neuropsicológica e observação do comportamento, aí nós vamos para a parte de correção, avaliação dos dados, comparação com pessoas da mesma idade e escolaridade, que é o que a gente fala de uma avaliação ideográfica, e a avaliação do paciente com o próprio paciente, com a história de vida dele, que é o que a gente fala de uma avaliação nomotética, né? Então, aí a partir disso, a gente constrói o laudo neuropsicológico, né, que vão com todas as informações relevantes para o caso, junto com todos os resultados dos testes e o que significa, e a gente dá o direcionamento em relação ao perfil neurocognitivo, emocional e comportamental. Eu sempre falo para os meus pacientes, Paulo, nem todo paciente que chega no consultório para fazer uma avaliação neuropsicológica vai sair com diagnóstico de demência ou vai sair com algum diagnóstico, mas é obrigatório na avaliação neuropsicológica que ele saia com seu perfil neurocognitivo, emocional e comportamental bem definido.
Estilo de vida. Então, vamos centrar a nossa conversa um pouco nisso, porque tem uma coisa interessante. Eu li uma vez, Fernanda, tem um conceito que eu acho incrível no campo da saúde pública, que é o conceito de determinantes sociais da saúde. Você já deve ter estudado isso, né? Ou seja, a partir desse conceito, a gente entende que a saúde ou a doença não são determinados apenas pela biologia. Eles são determinados por variáveis biológicas, sim, ok, mas por outras variáveis. As condições que a pessoa vive, as condições econômicas, renda, trabalho, condições do ambiente onde ela mora, que mais estilos de vida, né, que a pessoa leva, e o quarto grande determinante social é se ela tem acesso a direitos, se ela tem acesso a uma saúde de qualidade. E aí, nessa reflexão, se dizia que de todas essas variáveis, a mais pesada, tem uma que é mais determinante, não é a biológica, é o estilo de vida. Estilo de vida. O estilo de vida, ele está dentro também dessa questão das condições sociais, né, Paulo? Então, o estilo de vida, e aí mais uma vez, não falando apenas do estilo de vida na velhice. Anterior a ela. É anterior. Você começa a se construir antes. Exatamente. Não significa dizer que eu estou idosa e aí, já que eu não fiz atividade física agora, a vida inteira, eu não vou fazer. Não, pode fazer, né? Você pode começar a fazer agora. Mas quanto antes eu mudo o meu estilo de vida, ou mantenho um estilo de vida saudável efetivamente, mais reserva cognitiva, mais qualidade de vida e até melhor em relação a outras demandas que têm uma interferência grande na nossa cognição, isso vai fazer uma diferença. Por exemplo, você falou que na tua família tem essa questão, né, cardíaca. Sim. Então, se você faz atividade física, mantém um bom estilo em termos de alimentação, cuida da tua saúde mental, diminui os açúcares, diminui aí todas essas questões, né? Isso significa dizer que você vai ter aí, possivelmente, uma melhora para as questões cardíacas e vasculares. Logo, você diminui o risco de uma demência vascular, que, né, vamos dizer assim, talvez fosse uma demência que lá na frente poderia fazer parte da tua vida por você já ter esse viés cardíaco, né? Então, assim, precisa ter esse cuidado e lembrar, não é só por conta das questões neurocognitivas, mas é por uma questão de saúde como um todo, né? E quando a gente fala, né, da nossa mente e do nosso cérebro, para ele funcionar, o nosso corpo todo precisa estar funcionando bem e vice-versa. Então, vai um testemunho aqui. Vou me expor um pouquinho aqui. Estava super sedentário até um ano atrás, aderi ao ciclismo. Já disse aqui, quem acompanha o podcast sabe, estou pedalando que nem um doido. Sim, muito bem. Pedalando muito, muito mesmo, emagreci inclusive um bocado, mas melhorou o sono, melhorou um monte de coisa, diminuí drasticamente os açúcares, decidi que terei uma vida com zero álcool, nenhum tipo de álcool, né? Sim. E por último, agora vem a parte mais decisiva. Fernanda, eu decidi ir para academia. Muito né? bem. Eu estou dizendo isso porque, meu Deus, é uma tortura para mim. Eu não sinto nenhum prazer. Mas eu estou arrastado pela ideia de que eu quero ser um velhinho durinho. Sim. Né? Autônomo do ponto de vista musculoesquelético. Sim. Então, eu comecei a academia. Estou lá 3 vezes por semana. E é exatamente isso, né, Paulo? Às vezes os pacientes chegam e falam, eu não gosto, eu odeio fazer atividade física. Eu falei, tudo bem, mas você entende que isso é o que é muito importante. Então, nem todos os dias a gente vai trabalhar com força total. Cedo, por exemplo. Então, assim, a questão da atividade física precisa ser algo que esteja na sua rotina, que Sim. querendo ou não querendo, sendo bom ou não sendo bom, você vai precisar praticar. Porque esse fator é um fator que onde você chegar, em qualquer profissional, vai ser indicado, faça atividade física. Então, a gente não tem que fazer atividade física porque a gente gosta, porque a gente sente a melhor sensação do mundo, como muitas vezes é pregado. A gente tem que fazer porque a gente precisa, enquanto reserva para a nossa melhor qualidade de vida, tanto agora quanto no futuro, né? E a gente precisa ter essa consciência. E, sinceramente, tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não gosta. Exatamente. E essa pode ser uma das, Essa né? é uma delas, né? Eu, por exemplo, ai meu Deus do céu, acho que eu vou ficar com fama de preguiçoso, viu, Ellen? Mas eu não gosto não de acordar cedo, mas eu acordo super cedo, porque eu tenho uma rotina do meu filho na escola, eu tenho que acordar cedo. Um outro ponto
ponto, né, Paulo? Você acorda cedo, mas você dorme mais cedo, porque sono é saúde. Sim. Né? O sono também está relacionado com a melhora, né, das nossas funções neurocognitivas ao longo da vida. Quem tem prejuízo de sono pode ter esquecimento não por conta de uma demência, mas por exaustão, né? O sono, ele é tão importante tanto para a nossa saúde mental, né? O idoso, alterações no sono geram maior progressão, por exemplo, um idoso já diagnosticado com algum tipo de demência, que não dorme bem, ele vai ter uma progressão mais rápida da doença, né? Nós, jovens, nós tendemos, né, a prejudicar muito o nosso sono. E se tivesse uma coisa, né, pra gente dizer assim, ó, não prejudica na vida, é o sono. Inclusive, os transtornos mentais, muitas vezes, quando o paciente chega no consultório, um dos principais, né, pontos que eles trazem é: estou com dificuldade em dormir, ou estou com dificuldade porque eu estou acordando 2, 3 vezes à noite, né? Ou casos que eu estou dormindo demais, né? Nem de mais, nem de menos, o adequado para a sua fase de vida. O idoso precisa dormir um pouquinho mais. Aí vai chegar lá na frente, esse idoso vai ter um problema, aí ele vai querer culpar quem? A biologia. Sim, né? Vai querer culpar. Foi uma predisposição genética e não foi, porque você está falando de sono e a administração de sono é estilo de vida. Sim. Né? E lembrando, nós estamos sendo avisados pelo menos 30 anos antes. Eu gostei disso. Né? Então, assim, eu olho... minha mãe hoje tem 76 anos. Sim. Eu olho para minha mãe ativa, faz atividade física, mas começou na velhice. Hoje, eu já faço minha atividade física já há um tempo. Eu já olho para mim de uma maneira diferente, entendendo que eu vou chegar lá, quero ser tão ativa quanto ela e tão saudável quanto ela. Né? Por quê? Porque eu estou recebendo esse aviso agora. Né? Então, isso é muito importante. Lembrei do meu pai. Sua mãe tem 76. Sim. Meu pai, no momento que a gente está gravando esse podcast, tem 77. E a mesma coisa que você disse também. É independente, autônomo, mora só, né? Faz atividade física, tem alguns probleminhas, mas do ponto de vista geral, também é um espelho. Eu quero, quando eu chegar em 77, eu quero estar daquele jeito.